Dia a todos, que a doce e serena paz de Jesus esteja conosco nesta manhã, sempre uma alegria estarmos de volta a esta casa. E nós vamos hoje conversar sobre a disciplina do pensamento. A disciplina do pensamento é um item que nós encontramos nesse livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro que tem 3 partes. A primeira parte fala do problema do ser, a segunda parte fala do problema do destino e a terceira parte fala das potências da alma. E o pensamento, há um capítulo chamado O Pensamento e um capítulo chamado A Disciplina do Pensamento. Nós vamos começar trazendo para vocês uma história desse livro, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, de Sueli Caldas Schubert. Nesse livro, ela narra um episódio. Sueli Caldas Schubert, se alguém não conhece, é uma trabalhadora espírita do Brasil, uma pessoa com largo conhecimento, experiência na área da mediunidade, escritora, tem várias obras e então essa é uma delas, e ela conta que ela participa no Brasil de um grupo espírita, e esse grupo tem uma reunião que eles fazem especificamente para ajudar pessoas que perderam um ente querido e estão tendo dificuldade de lidar com a perda. Então, eles se reúnem a uma reunião de 45 minutos, onde é feita uma leitura, é feito um estudo, e depois desse estudo há uma meditação. E a meditação é sempre a mesma. As pessoas são induzidas a irem a um lago muito bonito, mentalmente, né? E em volta do lago há um gramado também muito bonito, e lá elas se encontram com a pessoa que partiu. Então, é um exercício mental. E nesse dia, ela foi ao centro, participou do estudo, participou da meditação. E durante a meditação, na hora que fala, agora você chegou no lago, e aí começa a descrever o lago e o gramado em volta, ela viu um carro preto em cima da grama. E aí ela falou, mas o que esse carro preto está fazendo em cima da grama? E ela mentalmente, então, começou a tentar se livrar do carro preto. Sem sucesso. Acabou a meditação e as pessoas tinham o hábito, então, de falarem daquilo que sentiram, das suas experiências. E ela, então, dividiu com o grupo, olha, durante a meditação havia um carro preto na grama e não consegui, por mais que eu me esforçasse mentalmente, removê-lo da grama. Aí uma senhora disse assim, que carro que era? Ela falou, era um Chevy. Ela falou, esse carro é meu. Eu falei assim, como assim? Ela falou, olha, eu comprei há 5 meses atrás um Chevy preto e desde que eu comprei esse carro só me dá problema. Ele quebrou várias vezes. Já tive alguns acidentes com ele e, para além disso, várias coisas na minha vida começaram a não dar certo desde que eu comprei esse carro. Eu não sou espírita, nunca tinha ido a um centro espírita, mas comecei a achar que era um problema espiritual. Então, vim hoje ao centro para pedir pelo meu carro. E entrei no centro para ver se eu recebi alguma instrução espiritual. Então, quando eu entrei no centro, alguns centros têm caixinha que você coloca o nome, não é? Outros têm caderno. Escrevi o nome do meu carro, botei a placa, pedi aos espíritos que abençoassem o carro. E durante toda a visualização, eu pensei no carro. Então, a gente vê aí, através dessa história, ela ilustra a importância do nosso pensamento.
porque a criatura estava tão fixada naquele carro que ela construiu mentalmente o carro. E Sueli Caldas Schubert, que é uma médium bastante desenvolvida, sensitiva, o que aconteceu? Ela percebeu a forma pensamento que havia sido construída, e como era uma forma pensamento sólida, porque sustentada por um pensamento que se mantinha, ela não conseguiu remover o carro do gramado. Então, a pergunta é, o que isso significa para nós? Para as nossas vidas, para aquilo que a gente pensa? Porque a gente vem ao centro espírita e a gente fala sobre essas coisas, mas a gente fala e sai daqui e pouco impacto essa informação tem na nossa existência. Porque qual é a consciência que nós temos do teor dos nossos pensamentos a cada momento? Muito pouca. E, no entanto, os nossos pensamentos constroem a nossa realidade de forma mais concreta do que nós imaginamos. Então, o que nós vamos fazer hoje, na verdade, é um estudo sobre o pensamento. E estava sentada aqui, né, e a gente viu o slide ali, um slide muito bonitinho com uma árvore cheia de livros, falando da importância do estudo. E nós vamos, então, diferente até de outras vezes que estivemos aqui recentemente, nós trouxemos vários trechos de livros para que a gente possa ler juntos e a gente possa apreciar a beleza dos textos, o que os livros têm a nos oferecer, porque, como nós veremos, a leitura é uma das maneiras que nós temos de ajudar na disciplina e na edificação, na harmonização do nosso pensamento e, consequentemente, das nossas vidas. Então, nós vamos cobrir alguns itens básicos, porque numa reunião pública nós temos pessoas que já estão na casa há muito tempo, estudiosos, mas temos pessoas, talvez, que tenham entrado aqui pela primeira vez hoje, não estejam necessariamente tão afinizados com alguns conceitos da doutrina. Então, é importante que a gente cubra alguns desses conceitos. Como pensamento, que nós sabemos, é um atributo do espírito. Quem pensa não é o cérebro, quem pensa é o espírito. O cérebro, simplesmente, ele, quimicamente, digamos assim, ele vai formular o nosso e vai processar aquilo que o espírito, em verdade, está manifestando. Esse pensamento, como nós vimos na história, ele é matéria. Isso é uma coisa importante da gente se lembrar. André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, que é um livro que vale a pena a gente ler assim, num grupo de estudos, porque ele traz conceitos bastante avançados, ele fala, por exemplo, que há elementos químicos em uma densidade diferente da densidade material, para além dos elementos que nós aprendemos na tabela periódica. Vocês lembram da tabela periódica, aquele horror, não é? Que a gente estuda e tem que memorizar todos aqueles elementos. Bom, bad news, porque André Luiz diz que aquilo não é tudo, tem muito mais elementos. E esses elementos são elementos sutis, que a mente, o poder da mente, ele manipula. Então, quando nós lemos, por exemplo, a Gênese, nós aprendemos que aqui na Terra, no mundo da matéria, nós manipulamos as coisas com a mão. E no mundo dos espíritos, a mente é como a mão, ela manipula os elementos e tudo aquilo que a gente pensa e pensa com insistência e pensa dando uma direção, nós construímos energeticamente aquela realidade. Então, a mente humana, como está colocado aqui, ela cocria. Deus é o grande criador, né? O incriado, mas que cria. E Deus cria como? Deus, através da sua vontade, ela se manifesta
ela vai organizar o fluido cósmico universal, que é o plasma divino, que é a energia em que todos nós estamos imersos. Então, Deus, ele, na sua vontade, ele cria num plano maior. E nós, que somos a imagem e semelhança de Deus, então, como Deus, somos inteligências, ele é a inteligência absoluta, nós a inteligência relativa, nós também atuamos nesse fluido com o nosso pensamento e construímos. Então, somos co-criadores. O maior pavor do espírita se chama umbral, não é? A gente reza para que quando a gente desencarne, a gente não pare no umbral. Mas é importante nós entendermos que o umbral é uma criação das nossas mentes. Ele só existe enquanto a nossa mente reflete para fora de nós as nossas próprias desarmonias. O umbral é a escuridão que habita dentro daquelas almas exteriorizada. Então, se o meu íntimo é escuridão, é rebeldia, não é? É não aceitação, então esse estado de espírito, esse sentimento, esses pensamentos se projetam para fora de mim e vão construir um ambiente escuro, um ambiente desarmonizado, que não é real, porque ele só existe enquanto sustentado pela minha vibração. Então, se acontecer, por acaso, by accident, de você se encontrar no umbral, lembre-se que basta você mudar o seu pensamento, o seu estado íntimo, agora, verdadeiramente, não é? Tem que ser um movimento real da alma, que o mundo externo vai mudar. Você muda a sua morada, não é? Se acende. Acendendo o quê? Acendendo o teu pensamento. Muito bem. Mas, para além das criações para fora de nós, há alguns outros conceitos importantes, de perispírito e aura. Então, nós sabemos que nós somos seres tridimensionais. Espírito, perispírito e corpo físico. O perispírito, como nós sabemos, é semimaterial. Então, quando nós... E ele é feito, o perispírito, desse mesmo plasma, desse mesmo fluido cósmico. Então, ele é muito sensível àquilo que a gente pensa. Então, quando eu penso, antes do meu pensamento se exteriorizar e se mover para fora de nós, cada célula do meu perispírito, do meu corpo energético, é banhado pela vibração daquele pensamento. E é assim que nós vamos estabelecendo portas adentro de nós mesmos, estados de mais saúde ou de mais desequilíbrio. Então, quando a gente tem, por exemplo, um ressentimento muito forte, uma mágoa, uma raiva, para além do sentimento que a gente projeta para fora de nós, essa mágoa, esse ressentimento, essa raiva, é como se fosse uma energia tóxica que banhasse o nosso ser energético a cada momento. Como esse corpo energético ele está profundamente conectado com o corpo físico, através dos chakras e através do sistema nervoso, o que acontece? Depois de um certo tempo daquela mágoa banhar as nossas células energéticas, ela vai acabar se manifestando no nosso corpo físico na forma de uma doença, de uma patologia. Que, na verdade, todas as patologias do corpo são fundamentalmente patologias da alma. Até agora, tudo bem? E aí, para além disso, para além de banhar o nosso corpo perispiritual, nós temos a irradiação da nossa energia, que é a nossa aura, que é a nossa identidade. Então, por exemplo, esse corpo, o perispírito, ele tem energia. As células físicas também produzem energia. As mitocôndrias lá dentro da célula são usinas elétricas. Então, nós temos a energia produzida no nosso corpo
e nós temos a energia do nosso perispírito, e essas energias se projetam, levando os nossos pensamentos e levando os nossos sentimentos. Então, a projeção, a aura é a nossa identidade, fala de quem nós somos, de onde nós estamos na nossa evolução. Os espíritos nos reconhecem através daquilo que nós projetamos. Então, onde a gente encontra, por exemplo, essas informações? Quando a gente lê a Gênese, lá há um capítulo que fala dos fluidos. Então, dizem os espíritos, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como em um espelho. Toma nele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Então, a gente pensa e o nosso pensamento se fotografa no nosso corpo espiritual. Desse modo, é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma como um livro e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então, aqui, a gente entra aqui nessa sala, todo mundo parece bem equilibrado, mas os espíritos olham para a gente e identificam. Apesar da gente ter se arrumado para vir ao centro, ajeitou o cabelo, todo mundo parece bastante bem. Se nós trazemos alguns desequilíbrios, os espíritos percebem. Percebem por quê? Porque essas energias estão espelhadas no nosso corpo fluídico e projetadas na nossa aura. Então, os espíritos veem exatamente onde é que nós estamos com os nossos equilíbrios e desequilíbrios. No livro Mecanismos da Mediunidade, eu fiz essa palestra primeiro em inglês, então confesso que traduzi a palestra vendo o Super Bowl e depois me dei conta que esqueci de mudar os livros para o português, então ficou o texto em português e os livros permaneceram em inglês. Mas é bom saber que o livro tem inglês, então, para aqueles que estão nos escutando com os headphones, a bibliografia também está disponível em inglês. Então, nesse livro, por exemplo, André Luiz nos fala das formas pensamento, né? Ele diz que, emitindo uma ideia, essa ideia se corporifica com a intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu tive um pensamento ruim, e agora? Agora nada, muda ele, porque o que cria essas formas pensamentos é a insistência. Então, todos nós, é impossível não termos pensamentos desorganizados. Vamos ter, porque ainda estamos muito desorganizados. O importante é que nós não alimentemos a desorganização, porque tudo aquilo que a gente alimenta, não é? Então, eu estou triste. A tristeza é um sentimento normal, humano, todo mundo vai ter momentos de tristeza, mas daí a gente vai logo começar a trabalhar na aceitação da vontade de Deus, porque às vezes a vida não é exatamente aquilo que a gente queria, da maneira que a gente queria. Então, quando a gente trabalha na resignação, ajuda a gente a ganhar forças para superar aquela tristeza. Ninguém precisa se crucificar porque ficou triste. Se nós perdemos um ente querido, nós vamos ficar tristes. Mas a gente pode insistir em não aceitar aquela partida e aí criar estados depressivos, não é? Então, não é ter ou não ter o pensamento, é uma vez identificado como é que nós gerenciamos aquele pensamento. Então, ele vai continuar dizendo aqui, não só nós criamos, não é, essas formas pensamentos, mas mantemos, assim, em comunicação com todos os que nos exposem o modo de sentir. Então, não só a gente pensa, a gente cria, a gente projeta, mas se eu projeto raiva, eu vou encontrar outras mentes que vão falar assim para mim, eu também estou com muita raiva, eu acho que raiva é o que você tem que sentir. Então, a gente projeta a raiva e a raiva volta para a gente acrescida do pensamento de outras mentes. Então, é um processo importante. Emmanuel chama esse processo no livro Pensamento e Vida, ele chama de reflexo mental. Tudo aquilo que a gente manda,
a gente manda, é acrescido de outros pensamentos e volta para a gente, reforçado. Então, a importância da gente perceber o que é que nós estamos projetando. E dependendo das formas pensamentos, nós vamos criando mecanismos de liberação da nossa alma ou de escravizamento das nossas almas, né? Ou a gente cria situações de liberdade ou de escravidão para nós mesmos. No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, então, Leon Denis vai falar do pensamento, dizendo que ele é criador. E aí é tudo que eu falei até agora nas palavras de Leon Denis, né? Ele vai dizer: o pensamento é criador, não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal, atua principalmente em nós, gera nossas palavras, ações, e com eles construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. E o Espírito Emmanuel, na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, que é um livro de André Luiz, mas a introdução é de Emmanuel, ele vai dizer: conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual, na onda de pensamentos que nossas almas se afeiçoam. Então, nós construímos uma moradia, digamos assim, espiritual, energética, a partir dos nossos pensamentos. Aqui de novo, a ideia do nosso corpo fluídico, né? Que vai se povoando de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. E aí a gente para, então, um pouquinho com esses conceitos para a gente refletir na nossa vida diária e responder algumas perguntas. Como? Quando eu pergunto o que você está se vestindo hoje, parece que não tem cabimento essa pergunta. Mas, quando a gente volta aqui e pensa no nosso perispírito, quando Jesus, por exemplo, disse que era preciso que nós estivéssemos vestidos de forma apropriada para as núpcias, para as bodas, não é? Que só entrariam aqueles que estivessem vestidos de acordo. O que ele quis dizer com isso? Ninguém entra no reino dos céus, ninguém entra na festa dos espíritos superiores se não tiver vestido de forma própria. E para entrar nas esferas superiores, a gente tem que se vestir de luz. De luz. Então a gente fala assim: eu quero muito, quando eu desencarnar, eu quero ir para as esferas superiores. Mas você está vestindo o quê? Qual é a densidade da tua roupa espiritual? Qual é o teor dos teus sentimentos? Qual é o teor dos teus pensamentos? O que te move? O que te entusiasma? Quais são os teus hábitos? Qual o teor da tua vida diária? É de luz? É de trevas? In between? Então, ninguém acende, ninguém sobe se tiver com camadas e camadas e camadas de uma roupa grossa, digamos assim. Porque você não consegue se mexer. Para acender, é preciso ter leveza, é preciso ter luz. Então, a pergunta é: o que você está vestindo hoje? Mas não é a tua roupa, essa roupa aqui. Qual é a tua vestimenta? O teu perispírito está revestido de quê? De que formas, pensamentos? Como você se veste a cada dia? Você tem consciência dos seus pensamentos? Me faltou o nome do autor agora. Talvez venha. Mas há um autor que tem um trabalho grande, Martins Peralva. Martins Peralva, ele usa esse termo, hálito mental. Então, a gente tem o nosso hálito, né? A gente escova os dentes, hopefully, né? Você não quer estar de mau hálito. Se você vai num date, principalmente, né?
Você faz aquela higiene bucal. E qual o tempo que a gente toma para cuidar do nosso hálito mental? A gente cuida da nossa casa, alguns mais do que outros, não é? Uma casa organizada, uma casa bem arejada, não precisa ser sofisticada, pode ser simples, mas limpa, com uma flor em cima da mesa para dar um toque, uma cor. Então, são detalhes que às vezes a gente se põe atenção, põe cuidado na organização da casa onde a gente vive. Mas você vive dentro da sua casa mental. A sua casa mental é aquela casa que vai com você para toda parte. Você arrumou ela hoje de manhã, antes de sair de casa, fez sua oração, buscou Deus, né? Se a gente tem algum sentimento ruim, será que a gente fez um esforço para dar uma amenizada nisso? Como a gente está fazendo? Qual o cuidado que a gente tem com a nossa casa mental? Porque, como nós vimos, o que a gente vive é uma projeção do nosso mundo interno. Então, aqui, Leon Denis vai dizer, no Problema do Ser, do Destino da Dor, quase sempre nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto. Pensamos raras vezes por nós mesmos. Refletimos os 1000 pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento, beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Por isso, cria um invólucro povoado das mais disparatas formas. Seu espírito é como uma habitação franca, ou seja, qualquer um entra e sai, a todos os que passam. Os raios do bem e as sombras do mal lá se confundem em um caos perpétuo. Esse texto foi escrito por Leon Denis no ano de 1919. Mas quando eu li, eu pensei, nossa, poderia ter sido escrito hoje, não? Porque ele fala desses pensamentos que passam constantemente de um assunto para outro. Hoje nós vivemos uma época de informações muito rápidas. E isso não é um discurso contra a tecnologia ou contra nada, porque a tecnologia, como o dinheiro, são instrumentos neutros. Não é a tecnologia que é ruim, é o uso da tecnologia, como nós utilizamos, que se torna um problema. Mas o fato é que nós vivemos em uma sociedade de informações muito rápidas. E eu pergunto a vocês, por quanto tempo vocês conseguem concentrar a sua mente em um assunto? Quanto tempo no dia a dia de vocês é reservado para uma meditação? Ou, às vezes, para fazer silêncio. Para fazer silêncio, porque a gente ora, pede, e diz que Deus não responde às nossas preces. Mas os espíritos se debruçam sobre nós e falam ao nosso espírito e à nossa alma na forma de intuição. Mas se a gente não parar para poder perceber o que vem, não adianta. Então, um exemplo clássico do dia a dia, porque quem já me escutou sabe que eu gosto de falar do meu próprio movimento, para ilustrar. Então, eu tenho uma vida bastante agitada. Eu tenho 2 filhos de 9 e 10 anos agora já, uau! E tenho centro, tenho trabalho, essas coisas todas. Aí eu ando cachorro, eu tenho um cachorro também, e aí eu ando cachorro todos os dias, 10 minutos. E aí eu ando cachorro, estava andando com cachorro e levo o meu telefone e vou respondendo e-mail do centro, e-mail de trabalho, checando as redes sociais e tal. E outro dia eu estava preparando essa palestra e eu perguntei para mim mesma, mas por que eu levo o telefone quando eu vou andar o cachorro 10 minutos? Esses 10 minutos são um tempo, eu moro em Miami Shores, que é um lugar super bonito, e eu falo, podia passar esses 10 minutos olhando a natureza e fazendo um pouco de silêncio e vendo o que vem na minha mente. Porque para a gente escutar as inspirações é preciso que a gente pare a mente, sossegue um pouco para escutar. Não adianta pedir se a gente não abre um espaço para escutar o que Deus tem a dizer. E Deus fala para nós através dos nossos sentimentos, através desses sentimentos que emergem. Então,
Eu estava preparando essa palestra e durante esses 10 minutos que eu me permiti parar, ideias vieram. Elas começam a brotar, começam a surgir na minha cabeça. Mas se eu tivesse no meu telefone trabalhando, eu não teria aberto espaço para Deus falar comigo, não é? Então, essa é uma questão que a gente precisa refletir. E ele continua dizendo que a alma oculta profundezas onde o pensamento raras vezes desce, porque 1000 objetos externos ocupam-no incessantemente. Sua superfície, como a do mar, é muitas vezes agitada, mas por baixo se estendem regiões inacessíveis às tempestades. Aí, nas profundezas da alma, dormem as potências ocultas que esperam nosso chamamento para emergirem e aparecerem. O chamamento, no entanto, raras vezes se faz ouvir, e o homem agita-se em sua indigência, ignorante dos tesouros inapreciáveis que neles repousam. Então, Denis fala que dentro de nós há recursos, há tesouros na profundeza das nossas almas. A gente vive na superfície da vida. Nós vivemos de forma muito rasa, no dia a dia, nas preocupações da vida diária. Mas ele diz que há tesouros dentro de nós que esperam o nosso chamamento para emergirem, ou seja, é necessário que nós façamos um movimento ativo de ir em busca desses tesouros, através desse movimento de autoconhecimento, de parar, não é? De poder refletir. A gente tem dificuldade, por exemplo, de acompanhar uma oração de 30 segundos. Verdade ou mentira? 30 segundos. Se a oração leva 1 minuto e meio, forget it. Porque tem gente que gosta de fazer oração longa, né? Aí eu falo para o pessoal lá do meu centro, não faz oração longa, porque as pessoas mal conseguem 30 segundos. Se você vai fazer uma oração para o público, tem que ser uma oração mais curta. Porque a oração pública, ela tem o objetivo de angariar as mentes em um pensamento. Se você faz uma oração absorvida, porque a pessoa que ora em público, ela tem que orar com o propósito de perceber que é para o público, é um movimento em conjunto. Muitas vezes aquele que ora se absorve em si mesmo, nos seus próprios sentimentos e vai embora, mas vai embora sozinho. É linda a oração, mas ele fez sozinho, porque ele perdeu o público. Porque por quanto tempo a gente consegue seguir as palavras de uma oração? Isso mostra a nossa incapacidade, a nossa pouca skill, né? Técnica, instrumentalização do trabalho da nossa mente. Então, o que acontece? Quando nós não fazemos esse trabalho ativo de desenvolvimento dessas potências, a vida vem e dá uma chacoalhada na gente. Aí a gente para. Porque quando a dor vem, quando o sofrimento, as dificuldades, aí a gente para. A gente é forçado a parar essa vivência tão superficial para começar a perceber o que está errado, o que pode ser diferente. Aí a gente vai fazer o que a gente já deveria ter feito sem a dor, a revisão de valores, a introspecção, não é? Então, Denis fala, olha, está aí, faz a sua parte, para, reflete, medita, estuda, mergulha o teu pensamento em coisas positivas, mas isso é um pouco boring às vezes, não é? Tem uma série nova do Netflix, fantástica. E aí a gente vai, nada contra o Netflix, nem as séries do Netflix, mas é só um exemplo para como a gente vai dando preferência para coisas que às vezes são distrações, mas são vazias. Então, chega um domingo, você tem 1 hora de tarde, o que você vai fazer? Experimentou abrir um livro e ler? Né? Ontem eu sentei no jardim da minha casa e aí falei, nossa, que bênção que é ter esse jardim. Agora tem umas flores. Aí a gente para e observa as flores. E a gente fala, agora eu vou abrir um livro, vou ler. Que bênção poder ler esse livro debaixo dessa árvore. Então, são pequenos momentos que a gente vai abrindo para conectar com Deus,
para sair um pouco dessa coisa tão superficial da vida do dia a dia, que é tão importante para a nossa saúde mental. Então, Denis, ele oferece, nesse capítulo, um plano de ação, que está lá espalhado no texto, e aí eu peguei e juntei assim, algumas peças dentro de um esquema, para que a gente saia daqui e fale, bom, então, Suzana falou lá dos pensamentos, o que eu posso fazer quando eu sair daqui de hoje que possa me ajudar nessa higiene mental e na construção de uma casa mental e também de uma realidade um pouco mais saudável, não é? E mais organizada. Então, ele vai dizer que não há progresso sem a observação atenta de nós mesmos. Então, o texto diz, o objetivo da vida é a manifestação do que há divino em nós. Ele pode ser alcançado por diferentes meios, através da ciência, da meditação, do trabalho e do crescimento moral. O melhor processo é a utilização de todos os meios, e o mais eficaz é a autoanálise e a introspecção. Isso, quem diz, são os espíritos a Kardec, na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos qual o meio mais eficaz do homem se melhorar e progredir e vencer as suas más tendências, mais eficaz de todos. E os espíritos não responderam a Kardec, estude, medite, ore, não. O meio mais eficaz, porque a gente concentra muito na resposta, mas não se dá conta da pergunta, o meio mais eficaz de vencer as nossas más tendências é o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. E a pergunta que fica é, como eu faço isso? Tentei que pagar uma fortuna ao meu psicólogo. Não é? Porque quem tem, eu digo, faz, vale a pena. E se a gente não tem para pagar? Como é que a gente faz isso? Vamos falar sobre isso daqui a um minuto. Então, Victor Hugo, ele tem essa frase brilhante. É dentro de nós que devemos olhar o exterior. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Então, se você tem duas pessoas olhando essa sala aqui, se eu botar alguém na minha frente, vai dizer, o que você vê? Eu vejo um monte de gente sentada olhando para mim. O outro vai dizer, eu vejo essas velhinhas penduradas aí. Puxa, isso é tão lindo, olha, uma coisa que flutua no ar, um negócio tão... Então, a gente está olhando para a mesma sala, mas cada um está olhando de acordo com o quê? Com o que tem dentro de si, não é? A gente foca, o que a gente vê fora de nós é um reflexo do que está dentro da gente. Então, você está andando por aí achando que o mundo está uma porcaria, que não tem solução para o mundo? Mas, vamos lá. Como é que você se sente? Porque nós vivemos no mesmo mundo e a minha percepção do mundo não é essa, não é? Então, o que há diferente não é o mundo lá fora, o que há diferente é o mundo aqui dentro. É o mundo aqui dentro. Então, como a gente faz uma autoanálise? Conhece-te a ti mesmo. Observar os nossos impulsos, as nossas ações. Como a gente cuida da nossa vida corporal, do nosso corpo. Quais são as nossas necessidades materiais? A gente precisa de tanta coisa, será? O que existe por trás dessa necessidade? Quais são os valores? Por que a gente tem que comprar tanto, consumir tanto? Qual é o motivo? O que me leva a isso? Não é? Eu falo sempre isso. Estou triste. Vai ali, compra uma camisinha nova, que você vai se sentir bem logo. Não é? Porque é mais fácil comprar uma roupa nova do que trabalhar a tristeza. Só que você vai comprar a camisa nova, vai até usar naquele primeiro dia, vai ficar super legal. No dia seguinte, já lavou, já não é mais nova. E a tristeza continuou lá. Então, é preciso que a gente tenha curiosidade sobre os nossos comportamentos. É preciso que a gente... Teve um problema com alguém, está tendo dificuldade, qual é a tua parte? Qual é a tua parte nesse problema? Disciplinar as nossas emoções e os nossos impulsos. Então, nós vamos ter emoções, nós vamos ter impulsos, porque nós estamos onde estamos, mas é preciso ter curiosidade. Então, é preciso que a gente viva com mais consciência, não é? Parando de buscar fora de nós a solução, porque a gente não tem poder de mudar o que está fora. O nosso único poder é de mudar o que está dentro.
Eu não posso mudar as circunstâncias, mas eu posso sempre mudar como eu lido com as circunstâncias. Fazer contato pelo pensamento com grandes escritores. Então, o que vocês têm lido ultimamente? Não é? People's Magazine. Nada contra o People. Eu gosto de ler People's Magazine quando eu estou no aeroporto. Que aí eu estou muito bored sometimes e muito cansada, porque geralmente as viagens me cansam muito. Então agora eu vou ler nada. Pego um People's Magazine e fico lá folheando. Quando eu quero ler nada, é isso que eu leio. Então, por quê? Por quê? Aí Leon Denis vai dizer: o contato pelo pensamento com os escritores de gênio, lendo, meditando suas obras, impregnando todo o nosso ser com a substância da sua alma. As radiações de seus pensamentos despertarão em nós efeitos semelhantes e produzirão com o tempo modificações de nosso caráter pela própria natureza das impressões sentidas. Então, isso é Leon Denis. Quando eu leio Leon Denis, eu sinto isso, porque Leon Denis é poesia pura. E ele fala das realidades da vida espiritual, ele fala das potências, ele fala daquilo que nos espera. Então, quando você lê o Leon Denis, se você está num momento assim, um pouco desacreditado de você mesmo, é como se você tomasse um banho de alguma coisa muito boa, que penetra o teu corpo, uma essência gostosa, e aquilo te motiva, e você pensa, não, mas eu quero sentir isso que esse cara está me falando aqui. Porque se ele está falando, é possível. Então, você se deixa influenciar, se deixa tocar pela mente, pelo psiquismo, pela energia de grandes escritores que ajudam nesse aciamento do nosso pensamento, não é? Da nossa energia. Ele fala de lutar contra a anemia intelectual. Então, ele vai dizer, evitar discussões ruidosas, palavras vãs, leituras frívolas. Sejamos sóbrios de jornais. Isso foi em 1919, então não tinha internet. Eu diria, sejamos sóbrios de internet, não é? Olha o que ele diz, a leitura dos jornais, fazendo-nos passar continuadamente de um assunto para outro, torna o espírito mais instável. Jesus amado, se ele tivesse nos dias de hoje aqui... E a gente vê o nível de déficit de atenção que existe na geração de hoje, não é? O número de crianças sendo medicadas, a dificuldade dos jovens de pensar, de fazer uma reflexão, tudo isso, meus queridos, vai ter repercussões futuras. Porque nós estamos, enquanto sociedade, se não tomarmos cuidado, e, de novo, não estou fazendo uma apologia contra nada, estou fazendo um chamado de atenção para a necessidade de verificarmos a forma em que estamos usando a tecnologia, não é? Os meus 2 filhos têm problema de atenção bastante sério. A minha filha, muito sério, muito sério. Então, a gente lida com essa dificuldade hoje em dia e, se nós não tomarmos conta da nossa mente, como estamos cuidando na nossa mente, nós estamos criando para nós mesmos problemas de atenção, de concentração, que vão se manifestar nas gerações futuras. Vivemos em uma época de anemia intelectual, que é causada pela raridade de sérios estudos. Isso em 1919. Uau! Então, a meditação, não é? Abrir espaço para meditar, fazer um pouquinho de silêncio. Tem gente que fala, não consigo meditar. Tá, não precisa fazer nada. Para um pouco, como falei, senta no jardim, para na frente do mar, olha e procura só absorver aquele momento. Você consegue abrir espaço para não fazer e ser na sua vida? É muito reequilibrante essa experiência. Então, ele vai dizer, é no silêncio que se elaboram as obras fortes. Na meditação, o espírito se concentra, volta-se para o lado grave e solene das coisas. A luz do mundo espiritual banha-o com suas ondas.
Há em roda do pensador grandes seres invisíveis que só querem inspirá-lo. É a meia luz das horas tranquilas que melhor podem entrar em comunhão com ele, que melhor podem entrar em comunhão com a pessoa. Então, a necessidade de fazer esses espaços de silêncio e de concentração. Ele fala ainda, eu vou passar um pouquinho mais rápido, da necessidade de viver a crença. Então, não é somente ler e meditar, mas procurar trazer para a nossa vida diária, não é? A vivência daquilo que nós acreditamos. Não basta ficar no mundo das ideias, é preciso que esses valores sejam expressos na nossa vivência. E como ele diz aqui, comungar pelo pensamento e pelo coração com os espíritos eminentes, viver com eles numa intimidade cotidiana. Então não precisa dizer, eu vou no KSSF para estar com os bons espíritos. Nada, leve ele para sua casa. Pode vir aqui também, mas não precisa vir aqui para estar com os espíritos superiores. Eleva o teu pensamento, faz uma oração, faz leituras edificantes, transforma os teus impulsos, põe disciplina na tua vida e eles estarão com você na intimidade do seu dia a dia, porque você está abrindo espaço para que eles entrem. A oração, nesse diálogo solene do ser com sua causa, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. A oração, a comunhão pelo pensamento, com o universo espiritual e divino, é o esforço da alma para a beleza e para a verdade eterna. É a entrada por um instante nas esferas da vida real e superior, aquela que não tem termo. E aí a gente vai vendo, eu quis botar os textos porque muitos de nós desconhecemos a beleza da obra de Leon Denis. E esse livro é um dos meus livros favoritos na doutrina espírita, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Agora, traduzido em inglês, disponível, está no website da Federação Espírita Americana. Pode ser comprado em inglês, a obra. Ele fala da compaixão. E aqui ele vai dizer o seguinte, que muitas vezes nós surpreendemos uma contradição entre aquilo que os escritores escrevem, que as pessoas falam e aquilo que elas vivem, não é? Então, eu estou aqui falando para vocês da necessidade dessa higiene mental e dessa renovação de valores. Aí vocês me encontram fora do centro, num momento de desequilíbrio. E aí vão falar, essa mulher é doida, porque ela estava ontem no KSSF falando sobre isso e hoje está ela aqui completamente desequilibrada. E aí ele vai dizer, os atos desses homens resultam do impulso surdo dos pensamentos e das forças que eles acumularam em si no passado. Então, nós ainda vivemos muito daquilo que trazemos em nós. Suas aspirações atuais, que é tudo que eu falei hoje, são aspirações minhas mais elevadas, seus pensamentos mais generosos traduzir-se-ão em atos no futuro. Então, a gente vive essa dicotomia, digamos assim. Nós temos o nosso passado pesando em nós e temos as nossas aspirações, aquilo que nós queremos vir a ser. Então, não há uma hipocrisia. Muitas vezes a gente se desilude com os espíritas, principalmente se são dirigentes. Eu não esperava isso da Marisa. Mas por que não? Mas por que não? Ela não é diferente de você em nada. Ela é alguém que tem um passado, que tem tendências, que tem impulsos, assim como eu, e que tem aspirações, e que está tentando ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, essa contradição é uma contradição aparente. E aí, vamos terminar aqui, para ser bem disciplinado com a hora. Esse livro, Pensamento e Vida, de Emmanuel, não é? Ele fala da necessidade de investirmos na vontade. Podemos comparar a mente humana a um escritório dividido em diversos departamentos: desejo, inteligência, imaginação e memória. Mas de todos esses, o mais importante é o gabinete da vontade. A vontade é o administrador vigilante que supervisiona todos os setores da atividade mental. Esse livro é um livro fabuloso, fantástico, que eu realmente recomendo. Também tem em inglês, Thought and Life, é fácil de ser comprado.
E ele é um livro simples, mas com conceitos tão importantes. Então, a nossa vontade. Há na minha vida vários setores onde eu quero melhorar. E me lembro que fui andar de patins com a minha filha, não queria de jeito nenhum, porque eu tenho pavor de cair. Depois de 30 anos, cair é uma coisa horrorosa, né? Mas ela queria que eu andasse de patins e eu, num esforço, fui andar de patins. E aí, no gelo. E aí, sure enough, por mais que eu tivesse tomado cuidado, aí você vai, né? Aí eu me empolguei, porque comecei a me lembrar um pouquinho de como que era, porque eu já patinei há algum tempo atrás. Aí perdi, às vezes, no equilíbrio e recuperava, mas chegou uma hora que não adiantou, não teve o que fazer, eu caí, mas eu caí com tanta força. Eu caí sentada, eu senti o meu cérebro fazer assim dentro da minha cabeça. Mas eu me lembro dessa história porque a vida é isso, sabe? A gente tem objetivos que a gente quer alcançar. E é preciso que a gente tenha vontade, que a gente não desista da gente mesmo, porque o que vai acontecer é isso. A gente vai se desequilibrar muitas vezes no caminho e às vezes vai cair feio. Mas não importa, não importa. O que importa é que a gente tenha essa vontade. Se a vontade for sólida dentro de nós, ela vai continuar a fazer com que a gente se levante e continue. Não importa o número de desequilíbrios e o número de quedas. E com esse investimento que nós fomos fazendo nos nossos pensamentos, se nós pusermos na nossa vida, enchermos a nossa vida desses compartimentos, se a nossa vida for preenchida por um exercício de autoanálise, de oração, de meditação, a vontade é como um músculo que pode ser fortalecido. Se tivermos compaixão e paciência para conosco mesmos, para com a nossa própria fragilidade, se fizermos o download da nossa mente de leituras edificantes, não é? People Magazine only once a month, né? Uma vez por mês. O resto, leituras positivas. Vamos encher o nosso mundo mental, a nossa casa mental, com ideias positivas. Vamos acreditar que nós podemos transformar, sim. Nós podemos organizar a nossa vida. Vamos buscar viver esses valores. Tudo isso vai criando, então, uma condição melhor de vida para nós, vai criando, então, para nós um viver mais equilibrado. E a gente termina, então, com esse último slide, que é maravilhoso. Diz assim: a felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubemos criar. Que importa que o céu esteja escuro por cima de nossas cabeças e os homens sejam ruins em volta de nós, se tivermos a luz na fronte, a alegria do bem e a liberdade moral no coração. Então é isso. Muito obrigada. Um bom domingo e muita paz.